Valendo! Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Estou aqui para dar as boas-vindas nesse nosso primeiro encontro, primeiro de 3, onde nós vamos construir e refletir juntos sobre o melhor líder que você pode e deseja ser e como você ser um profissional desejado e reconhecido pelos resultados que você entrega e pela forma como você lidera a sua equipe. Então me conta aí como é que você está agora, está animado aí para essas aulas? Para essas aulas, aqui é o nosso primeiro encontro, então vamos ter mais 2 e como vocês sabem, a gente sempre deixa uma surpresinha para o final, então vai ser muito importante você estar com a gente hoje, depois no dia... Fala aí, produção, qual é o outro dia? Rapidamente, dia 13 e dia 15. Então, estaremos juntos. Bom, só para a gente poder se organizar aqui, tá todo mundo ouvindo bem? Diz aí, bota aí no chat, estamos ouvindo direitinho. Outra coisa que é legal também, compartilha essa live, essa aula com pessoas que você deseja que esteja contigo aqui nesse momento. Pessoas que você olha assim, poxa, essa pessoa sim, ela também deseja ser um profissional desejado e reconhecido no mercado de trabalho, pelos resultados que entrega, pela forma como lidera a sua equipe. Então chama aí, convida, compartilha aí esse link para estar junto com você. Você vai fazer um bem. Creia no que eu estou te falando. Faça perguntas, bota aqui no chat as perguntas. A gente vai encontrar uma forma de te responder todas elas. E faça as anotações também e para a gente estar junto. Eu, me apresentando agora, né? Vamos começar oficialmente. Sou Elaine, sou uma das consultoras do Instituto Planos, uma empresa que está aqui no mercado. Estamos alcançando a maioridade, 18 anos, no desenvolvimento empresarial e no desenvolvimento humano. E eu sou uma consultora que eu atuo nessas 2 áreas, tanto a área de desenvolvimento empresarial, planejamento estratégico, qualidade, finanças aí tem outra galera que está aqui mesmo, acho que aqui nessa bancada, alguém finanças aí, gente? Não, você vai conhecer quem está na bancada aqui junto comigo, ninguém de finanças, hein? Mas pessoas apaixonadas pela área de planejamento, pela área de pessoas, a área de desenvolvimento humano e, com certeza, liderança é uma das áreas onde a gente mais gosta de atuar. Sabe por quê? Porque a equipe é reflexo do líder. Então, vem junto aqui com a gente. Então, vou começar aqui a apresentar a bancada com vocês, o nosso Chico Francisco. Se apresente, Chiquinho. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, como ela já disse, né, é Chico Francisco, eu sou Francisco Domingues, mas todo Francisco é Chico, certo? Eu digo sempre assim, olha, eu sou economista de formação, mas eu sou educador de coração. O que meus olhos brilham é quando eu estou com pessoas num processo de ensino-aprendizagem. E a minha trajetória toda foi uma trajetória voltada para a formação de pessoas durante 40 anos. Eu estou no Instituto Planos desde 2015 nessa área de desenvolvimento de pessoas e de recursos humanos. Chico, dá sua carteirada aí, Chiquinho. Quantos anos você tem de recursos humanos, de RH? A gente tem que, né, tem que valorizar isso. São 40 anos na indústria petroquímica e na indústria naval, mas trabalhando com pessoas. Muito bom, Chiquinho. E também aqui junto com a gente tem nossa Marta Castro, a nossa Martita, nossa poetisa. Olá, pessoal, boa noite. Prazer estar com vocês, trabalhando esse tema que eu amo, que é a liderança. Eu sou Marta Castro, sou formada em administração há 30 anos e agora estou estudante de psicologia, tudo isso para melhor servir a meus clientes nessa área de desenvolvimento de pessoas. E inspirada muito pela missão do Instituto Planos, que é inspirar e desenvolver pessoas em tudo que a gente faz. Mesmo quando a turma da finanças está fazendo finanças, a turma da qualidade está fazendo qualidade, processo, enfim, planejamento. Em cada ação nossa, a gente cumpre a nossa missão de inspirar e desenvolver pessoas. Porque é isso que faz a transformação dentro das organizações e na vida de cada um. Espero contribuir com a vida de vocês hoje nessa primeira aula. Então vamos lá, né, gente? Bom, olha, nossa primeira estratégia hoje, nosso primeiro movimento vai ser a gente trabalhar questões que podem hoje estar impactando
aí no seu dia a dia de liderança, no seu dia a dia profissional. Tem algumas questões que a gente fala que é o nosso drive mental, né? Que está tão arraigado no nosso dia a dia que a gente acredita até isso ser uma verdade e que muitas vezes isso pode sim estar prejudicando, nos prejudica sem a gente nem se dar conta disso. Então, é a gente conseguir desvendar aí alguns segredos, trabalhar algumas distorções e eu digo até algumas verdades para a gente poder trabalhar um pouco mais nesses bastidores, né? Entender como é que tá esses bastidores, como é que tá tudo que está por trás de um processo de liderança, num processo de desenvolvimento de pessoas. Todo mundo pronto aí para a gente começar? Bom, só para a gente poder contextualizar, vocês falaram do tempo, eu estou fazendo 10 anos de Instituto Planos, né? Quero minha plaquinha. A gente tem uma plaquinha lá que a gente dá de 5 em 5 anos. Então, eu quero minha plaquinha de 10 anos, estou perto de fazer. Mas eu estava fazendo as contas, 20 anos aí de vida executiva, né? E isso dá pra gente, eu acho que é uma das coisas que a gente mais prioriza lá no Instituto Planos, que a gente gosta muito de trazer. É que todos nós, todos consultores, nós temos uma vida pregressa executiva. Ou seja, a gente sabe o que é sentar na cadeira de um líder, nos bastidores da liderança. A gente sabe todas essas dores, né? A gente sabe, eu digo assim, eu sei o que é passar o dia todo, muitas vezes trabalhando, dei um duro, não parei o dia todo. E quando eu chego assim no final do dia, eu falei, cara, o que eu fiz hoje? O que eu fiz de relevante nesse dia hoje para poder deixar assim registrado, sabe? Então, tem algumas questões assim que a gente, né, vai trabalhando, vai sentindo aí durante esse processo. E aí, só para poder trazer esse conceito, né? Porque tem muitos professores que são acadêmicos. E a gente diz que nós somos executivos, nós somos consultores, né? Executamos também o que a gente sabe o que é estar no lugar onde você está hoje. E é engraçado, Elaine, que essa coisa que você falou, professores, né? Somos consultores, mas quando a gente está em sala de aula, muitos funcionários das empresas, muitos colaboradores nos chamam de professores. E o que eu gosto de dizer é que mais do que trazer as verdades é questionar as verdades e trocar ideias, né? E é isso que a gente vai fazer aqui. E aí, dessa forma, a gente constrói conhecimento juntos, né? Isso aqui é importante também. E a gente gosta muito disso, né? Nós temos lá no IP, carinhosamente chamando o IP, Instituto Planos, a gente tem semanalmente a nossa reunião de equipe, mas além da gente fazer as atualizações dos nossos clientes e tudo, a gente traz também novos temas, novos elementos, a gente discute, nós temos diálogos livres, então a gente realmente, o nome Instituto já fala sobre isso, né, Marta? Ângelo Veiga, ele gosta muito de falar que Instituto é um lugar onde se constrói conhecimento, onde se questiona conhecimento. E esse realmente tem sido um papel que a gente tem feito, né? Oi, fazemos muito bem. E a gente se questiona, hein, gente? Primeiro a gente se começa por nós, né? E assim, e é interessante que o que a gente vai trazer aqui, nós temos uma atuação nacional e internacional. Nós temos atuação em empresas de pequeno, médio e grande porte, gigantesco porte. E a gente vê que em qualquer aspecto que a gente está, a área, o tema liderança, o tema comunicação, o tema governança, são temas que estão sempre em voga, né? Estão sempre trazendo à tona e necessitando, carecendo que realmente a gente debruce sobre isso. Ok, vamos começar então. A nossa ideia hoje é a gente começar a desmistificar algumas questões. A gente nós trouxemos aqui alguns temas em que a gente vai trazer o tema que normalmente é uma verdade que é dita, só que a gente vai questionar essa verdade. Né? E aí a gente vai ver e até discutir junto com você, né? Coloca aqui junto com a gente o que é que você pensa sobre isso e até o que você pensa do que a gente pensa. Que eu acho que vai ser legal também. A gente vai, como eu falei, nós vamos construir juntos. Eu acho que isso é bem bacana. Primeiro ponto, eu já quero chamar aqui Martinha para poder falar sobre isso. Vamos, manda. Martinha, me conta aí. Quais são as consequências e os riscos de uma verdade que é dita, de fazer mais com menos? Fazer mais com menos, o lema da produtividade. Tá errado? Não tá, mas
a gente precisa ter cuidado. Primeiro, porque a gente pode estar fazendo mais o que não precisa ser feito. Então, muita gente, às vezes, diz que chega, né? Ah, mas eu chego no trabalho 7 da manhã, saio 10 da noite, eu fico aqui trabalhando loucamente. Sim, o que você fez agregou valor? O que você fez transformou cenários? Então, será, né? E as pessoas, nessa busca incessante do fazer mais e do reduzir, às vezes adoece. Então, a gente tem visto aí, o tema da saúde mental está fortíssimo, e esse é um dos assuntos que a gente trata na nossa jornada do líder, nos nossos programas de desenvolvimento de liderança, a questão da saúde mental, da segurança psicológica nas empresas, que estão levando a doenças como burnout e outras manifestações, como depressão, ansiedade, etc. Síndrome do pânico, né? Síndrome do pânico. E acaba que o tiro sai pela culatra, porque acaba que as pessoas adoecem e elas vão se afastar do trabalho, isso vai ter um custo para a empresa. Muitas chegam a um ponto de não querer mais seguir esse caminho e pedir demissão, e às vezes você perde um bom funcionário. Eu li essa semana, por acaso, uma matéria na BBC News muito interessante sobre a questão do trabalho remoto, como hoje os programas estão tão sofisticados que monitoram tudo o que você faz. E aí o que é que acontece? As pessoas começam a burlar esses programas ou a fazer menos ou até desistem das empresas porque se sentem invadidas na sua privacidade, se quebra a confiança. Então, qual é o limite desse mais, né? Porque a verdadeira produtividade, ela passa por fazer o que precisa ser feito. Passa pelos 20% que agregam 80% de resultado. Então, não é uma questão de cumprir carga horária ou de você ficar no computador ali com a máquina olhando se você está concentrado ou se você abrir outro aplicativo. Não é uma questão de combinar, se pactuar metas factíveis e dar as condições para que a pessoa chegue lá. Então, produtividade sim, mas o que é realmente a produtividade, né? Isso são duas coisas que a gente que a gente trabalha com as nossas lideranças, para que elas não se matem nem matem suas equipes, que no fim isso não resolve, né? Tem outras formas de se produzir, de se resultar, que são boas, viáveis, factíveis, que motivam e que engajam. E é por aí que eu acredito. Agora, os caminhos para isso, vamos saber em breve. Eu me lembrei de uma história. Cenas para os próximos capítulos. Sim. Fique ligado, hein? Fique ligado. Eu me lembrei de uma história de um líder, né, que estava com uma equipe, e a equipe se queixava de uma participante do grupo, que ela chegava às 8 e saía às 18. E a equipe sempre ficava além das 18, né? Ficava até às 20, 22 horas. Né? E o líder preocupado como ele lidar com essa questão. Então, assim, a questão é, eu consigo fazer o que tenho que fazer nesse tempo que eu estou me dedicando, né? Porque muitas vezes eu alongo o tempo, mas o que é que eu gero mesmo de resultado para a organização? Refletir sobre isso. É o que a gente fala, a questão da produtividade é extremamente importante. Ele é um dos nossos orientadores. Quando a gente está fazendo planejamento, a gente traz a produtividade, é um dos orientadores que a gente fala, não, a empresa precisa, né? A gente precisa focar nisso. Agora, isso que você trouxe do 80-20, Pareto, né? Pareto, isso é muito real. 20% do seu esforço vão dar 80% de resultado, e muitas vezes a gente inverte isso. E aí tem uma frase de Peter Drucker que é fantástica, que casa muito bem com o que você falou, que fala assim, não tem nada mais inútil do que você fazer com muita eficiência aquilo que não deveria ser feito. Perfeito. Aí chega dói, né? Na alma, quando a gente traz esse tema, mas muito bacana. E é transversal a isso, outro tema que é muito forte no desenvolvimento de lideranças, que é a gestão do tempo. Tá transversal. E aí, hoje, a gente consegue enxergar que existem muitos roubadores de tempo. E esses roubadores de tempo, eles trabalham contra a produtividade e dão a ilusão de que você está ocupado.
Já que você falou de tempo, eu vou passar essa bola para você de novo. Opa, anda. Uma máxima que dizem que tempo é dinheiro. Tempo é dinheiro. Fala aí, Marta Castro. A máxima capitalista, né? Time is money. Pois é, tempo é dinheiro. Só que, rapaz, a gente deve dedicar o nosso tempo ao que dá dinheiro ou ao que é importante? Quais são as consequências e os riscos de ter essa mentalidade? Pois é. Hoje. Então, se você está focado só em, vou usar meu tempo para ganhar dinheiro, claro, ganhar dinheiro faz parte, nada contra. A energia do dinheiro tem que circular. A gente vive numa sociedade capitalista, não nego ela, mas assim, a gente precisa enxergar que o tempo precisa ser dedicado para coisas que são importantes para as nossas vidas, né? Então, quanto custa você cuidar da sua saúde física e mental? Quanto custa você cuidar da sua família? Quanto custa você cuidar dos seus colaboradores, da sua equipe, dos seus colegas? Enfim, então essas coisas não têm preço, né? E aí o tempo que a gente dedica a isso, que tempo é esse? Tem um autor que eu adoro, que é o Rancharan. Eu sempre cito o Rancharan. Quem está me acompanhando aí, que já conhece o Instituto, a Marta já fala de Rancharan. Mas ele, que é um mentor de grandes CEOs, o Rancharan fala, você precisa dedicar tempo às pessoas. Né? Muitas vezes a gente dedica tempo aos relatórios, aos contatos comerciais, né? E às pessoas, e o cuidado com as pessoas, o cuidado com você. Então, assim, vamos relativizar isso, né? Vamos correr atrás do dinheiro, sim, mas lembrando que pessoas felizes são mais produtivas e, consequentemente, vão trazer melhores resultados financeiros. E pessoas produtivas são mais felizes, né? Pessoas felizes são mais produtivas e pessoas produtivas são mais felizes. Sim. Muito legal. Esse drive, gente, do tempo é o dinheiro, ele é extremamente danoso. Ele é um risco gigantesco que a gente pode ter. Então, toda vez eu lembro uma vez que eu fiz uma enquete no Instagram e eu botei, complete a frase, tempo é, adivinha, 80% das pessoas colocaram, tempo é dinheiro. E aí é uma fala que a gente diz, e não, tudo que está no nosso drive mental, isso condiciona o nosso comportamento, ou os nossos pensamentos, e direciona o nosso comportamento. Uhum. Isso altera o nosso destino. Então, a gente realmente precisa ter um cuidado gigantesco com isso. Agora... Porque também dinheiro está associado à produtividade, né? Então, se eu trago dinheiro, teoricamente, eu estou trazendo produtividade, né? Então, eu invisto nisso, ser mais e mais e mais e mais produtivo, porque tempo é dinheiro. Me conta aí me fala aí de você, escreve aqui com a gente, compartilha com a gente o que é para você tempo. E vamos na próxima aula, a gente vai trabalhar isso, hein? Muito bom. Eita, a próxima, preparem seu coração, porque gerou um comichão até entre a gente aqui, hein? Já gerou BR aqui pra galera. Então, imagina aí, se a gente está trazendo isso, é porque é interessante também. Olha aqui, qual é... Chico Francisco, é para você, nosso gestor de RH, o cara de pessoas, vai responder o seguinte questionamento. Um drive mental aqui. Achar que pessoas é o ativo mais importante na empresa. Chico, me ajude. Quais são as consequências e os riscos de pensar dessa forma? Bom, assim, ó. Gente, né? Essa é uma frase muito falada, assim, gente é o ativo mais importante da empresa. Se eu foco só nas pessoas, né? Porque eu tenho que ter um equilíbrio. Pessoas, resultado, pessoas, produtividade. Se eu sou um líder, aquele líder que eu penso só nas pessoas, eu vou ser aquele líder afetivo, aquele líder gentil, aquele líder que está preocupado com o clima. Todo mundo tem que se dar bem, todo mundo tem que viver bem, o ambiente de trabalho aqui tem que ser bom, né? Porque
sendo bom vai ser produtivo. Será que sendo só bom vai ser produtivo? Tem outras variáveis aí nessa história, né? Ah, eu sou esse líder que penso só nas pessoas, então aí eu não vou lidar com questões de conflito, não, porque os conflitos vão se resolver, certo? A gente vai jogar o conflito até para debaixo do tapete, né? Com o tempo as pessoas se resolvem entre si. O importante é que todo mundo aqui se dê bem, certo? Então, assim, é preciso muita atenção com essa questão. Pessoas, elas realmente são importantes, mas na dimensão devida, né? Legal. Pessoas e produtividade têm que estar relacionadas. E se eu focar só nas pessoas, eu vou deixar as outras questões fora do âmbito, né? E nessa linha, Chiquinho, é interessante pensar o seguinte: eu posso ter boas pessoas na empresa, cuidar delas, mas eu tenho que ter cuidado com algumas sutilezas. Por exemplo, é importante ter as pessoas certas nos lugares certos. Então, não adianta eu ter talentos mal alocados. Outra coisa, eu preciso ter pessoas boas, mas que se relacionem bem. Então, quantas vezes eu já tive em projetos, eu me lembro de um projeto que eu tive tem tempo, viu, gente? Lá nos idos de 98, 99, no século passado, que era um projeto inovador aqui no campo do turismo e da hospitalidade, que prometia um sucesso, e foi montada uma equipe de top. Nos setores ali envolvidos, pessoas assim com currículo fantástico, né? Pessoas incríveis individualmente, mas que depois não resultaram como uma equipe. Então, assim, tem que ter cuidado. Eu diria que a discussão, porque disso eu não discordo 100%, mas eu acho que a gente olha para isso de uma maneira muito simplista, muito reducionista. E a gente precisa olhar para essa frase com muita profundidade, considerando, né, algumas sutilezas que perpassam isso. E é interessante quando a gente está fazendo um treinamento, nós temos um treinamento, Programa de Desenvolvimento de Líderes, e que ele tem vários módulos, né? E um dos módulos a gente faz a avaliação do perfil comportamental do líder. E um dos pontos principais aí para saber se o líder é sentimento ou ele é pensamento, né? Se ele é F ou se ele é T. A grande maioria esmagadora é sentimento. Aí a gente vai ver o que está por trás desses líderes. Aí são líderes que gostam do ambiente harmonioso. Alguma coisa contra isso, gente? Não, mas tem hora que o líder vai ter que entrar em conflito. O líder vai precisar ser mais duro, muitas vezes, para poder lidar com algumas situações, né? E aí, muitas vezes, o líder vai se abster. Tem até os sabotadores, né? Do livro nisso. De... Fala aí, Martinha. Inteligência... Fala o nome desse autor que eu me... Eu testei, eu treinei um bocado, mas não... O Xard, ele fala que dentro da nossa cabeça nós temos vozes que às vezes nos impedem de caminhar pelo caminho certo, né? Então, às vezes tem gente que vai se vitimizar, outras pessoas vão... Eu esquivo, né? O esquivo, não quer problema com ninguém. E aí a gente tem também os nossos ditadores internos, né? Os nossos críticos, que é o termo que ele usa. Enfim, então, cada cabeça é um mundo, e para lidar com gente, a gente precisa olhar isso com bastante cuidado. Né? Sim. Com essa questão dos sabotadores, eu pensei duas vezes, né? Em dois sabotadores que ele traz. Um que é o prestativo, sim, que é aquela pessoa que quer ser aceito por todo mundo, né? Quer agradar todo mundo. E um líder que quer agradar todo mundo, olha que situação complicada, né? O outro foi o esquivo, como vocês falaram aí, que ele só quer ver o lado bom das coisas, né? O lado positivo. Então, assim, um líder que também só quer ver o lado bom e o lado positivo das coisas, o que é que isso gera para a equipe dele, sim, né? Como é que eu lido com essa equipe quando eu estou com essa questão, com esses sabotadores comigo, certo? Quando eu tenho uma equipe que está se vitimizando, ao do destino, como é que eu boto essa equipe no eixo, faço essas pessoas entenderem, né, que elas precisam realizar e também elas têm responsabilidade.
Com certeza. Tem um outro ponto que é bem interessante aqui, que a gente trouxe, que é o achar que devemos tratar todos iguais. Essa questão da igualdade, né? Que devemos tratar todos iguais. Aí entra a questão, né? O meu, né? Numa das minhas versões agora, a escritora, a autora de um livro chamado Identidade, e esse livro ele fala muito disso, né? Mas, Martinho, eu queria que você trouxesse para a gente aí essa questão, quando a gente fala de igualdade, mas que falasse também dessa questão da equidade. Qual é essa diferença? Só para a gente poder entrar no contexto aí desse tema especificamente. Então, tratar todo mundo igual é um erro, né? E as pessoas usam igualdade e equidade como sinônimo, não são. Equidade é um termo que vem da área social, mas que está ganhando força no ambiente empresarial, no corporativo, porque a gente não pode tratar todo mundo igual. As pessoas são diferentes, têm identidades diferentes, personalidades diferentes, sabotadores diferentes, comportamentos diferentes e necessidades diferentes. E o líder que trata todo mundo igual não vai dar conta de tratar isso com essa igualdade, né? E aí entra o conceito da equidade, que não é tratar igual, você trata diferente, os diferentes, para que todos tenham a mesma oportunidade. Então, você está dando à sua equipe as mesmas oportunidades de aprendizagem, reconhecimento, crescimento, desenvolvimento. Então, isso é que precisa ser igual. E para termos as mesmas oportunidades, às vezes eu vou precisar de condições diferentes, né? E eu me apresentei dizendo que eu estou fazendo 30 anos de formada agora e tenho repetido isso, gente, não reparem não, mas é porque estou meio assustada, né, com esse dado aí. E quando eu estudei administração, a gente tinha aqueles modelos de liderança tradicional, né? Você falou aí do paternalista e tinha o autoritário, né? Tinha o laissez-faire, né? Que é aquele líder que deixa você fazer o que quiser, e tinha o democrático, que é o líder que era o ideal, digamos assim. Mas será que todas as situações vão permitir que você haja democraticamente? Eu tinha essa ilusão. Eu falei, eu quero ser uma líder. Eu tive uns líderes bacanas, outros nem tantos, né? E tinha na minha cabeça que eu queria ser a líder mais gente boa, que ouvir todo mundo. E aí, na hora que não dá tempo de escutar todo mundo, e na hora que todo mundo está dando opiniões diferentes e você precisa decidir, como é isso, né? Então, a vida não é igual. Então, a gente tem que tratar cada caso como um caso, cada pessoa como uma pessoa, mas sermos justos e coerentes. Isso aí falou tudo, né? E cada um de nós é único, né? A psicologia social, ela fala da singularidade da pessoa e que as diferenças, elas se complementam, né? E como é que eu posso tratar todo mundo igual, certo? Sem observar essa singularidade, essa complementariedade que existe no ser humano. Esse é um dos temas de um dos nossos seminários, né? Isso. Do poder da unidade, o poder da complementaridade. Como a gente se complementa exatamente nas nossas diferenças, né? E também essa questão do líder, né? Tem uma hora que alguém vai ter que decidir. Sim. Por exemplo, numa emergência, a gente vai poder ser um líder democrático que fique ouvindo todo mundo e o negócio tá pegando fogo, certo? Não, alguém tem que decidir, certo? E aí, voltando à questão do afetivo, né? Se o afetivo for ficar procurando ouvir todo mundo, criar um clima positivo, agradar a todos, não vai ter decisão e a consequência, como é que fica? Bem interessante. Tem uma questão que é bem legal, eu vejo muito, a gente brinca lá em casa, né? Que meus pais sempre falavam, poxa, 5 filhos, criei todos iguais, né? E a gente fala muito disso, né? E a gente brinca que tem uma das nossas irmãs que deu muito trabalho, né? E aí eles falam, criei todos os meus filhos iguais. Ela deve estar ouvindo aí agora. Fala aí, responde. E essa aí deu pra ruim, né? Tô brincando, gente. Minha mana é a coisa mais amada do mundo. Mas é exatamente sobre esse ponto, né? E eles falavam muito, mas eu tratei todos iguais. Como podem tratar iguais pessoas tão diferentes? A gente até brinca, né, dos 5 dedos, cada um num formato, cada um mais com as responsabilidades, né, com as características. Aparentemente, o tratamento, as oportunidades são iguais, mas também tem a interpretação. Aí
Precisa de uma Aí aula só para isso, de aí psicologia. a psicóloga vai entrar em ação agora. Porque qual é a ordem que essa pessoa chega e como é que ela se sente dentro dessa ordem. Eu não vou entrar nisso, não, mas eu quero só lembrar que quando a pessoa vem para a empresa, ela carrega essa bagagem. Por mais que a gente fale, né, que a empresa você tem que ter um comportamento profissional, inteligência emocional, saber, né, lidar com suas emoções ali, mas carrega uma bagagem. E isso vai influenciar também nessa identidade, nessa... qual foi o termo que você usou da psicologia? Singularidade da psicologia social. Precisando estudar mais psicologia social. Então, a história de vida também é um componente nisso e que a liderança precisa considerar. Só que, antigamente, isso tinha que ficar fora, né? A minha história de vida Da porta fica para fora. fora da empresa, né? Você, aqui dentro, você é profissional, você é pessoa lá fora, né? Então, assim, o líder que continua pensando dessa forma, gente, cuidado, porque tá fora de padrão, né? O ser humano, ele é único, ele é íntegro, né? E aí eu me lembrei de uma historinha. Dá tempo de contar uma historinha? Dá. Eu Vai tive lá. um Dá, líder- gente? Peraí, vamos perguntar. Dá, gente, tempo de contar uma história? Responde aí. Não, eu tô perguntando não é para vocês não, produção. Tô perguntando pro nosso público. A produção tá aqui já querendo se meter na nossa conversa. Já tá ali, ó. Falei, vamos. Então, eu tive um grande líder na área de engenharia e era uma cabeça privilegiada. E naquele tempo dele, né, não existia o ponto eletrônico como existe hoje, inclusive nas obras. E aí, quem tomava o ponto do operário era o feitor, chamava feitor. Esse nome é horrível, né, porque remete a uma coisa meio da escravidão. Mas não era o clima dessa empresa, não era um clima de escravidão, era um clima, inclusive, né, de entender cada colaborador meio como um sócio que partilhava dos resultados daquela obra. E esse feitor, ele tomava o ponto e esse líder contava que, para ele, a coisa mais frustrante foi quando chegou o ponto eletrônico, porque o ponto eletrônico, o feitor não falava com o operário que chegava para a obra. E, ao não falar, não sabia como ele estava. Olha a coisa da igualdade, da equidade, né? Então, às vezes, chegava um operário e dizia ao feitor, o feitor perguntava, e aí, Chiquinha, tudo bem? Poxa, não está tudo bem, não, porque ontem eu não dormi direito que meu netinho quebrou o braço, né? E aí, poxa, se o cara está sem dormir, ele vai ter um tratamento igual? Não, ele não pode estar numa atividade no alto de um prédio, ele não pode estar numa atividade de solda, uma coisa que põe ele em risco, porque o sono dele naquela noite foi comprometido. Então, poder perceber, já outro chegava cheio de gás, de energia, tudo ótimo, né? Tudo beleza, descansei, dormi a noite inteira, malhei hoje de manhã, e aí essa pessoa podia ser dada a ela, né, um desafio maior. Enfim, então, na hora que as pessoas param de dialogar e conhecer as histórias de vida, tantas histórias passadas, né, como também o contexto atual, a gente aí fica olhando todo mundo, volta para aquela administração científica, né, dos tempos e movimentos, tratando pessoas como máquina, como se todos fossem iguais, quando não são. E eu digo que esse é um dos maiores prejuízos, né? Um dos maiores desperdícios que um líder pode ter, que uma empresa pode ter, não perceber essa potencialidade, essas diferenças, essas forças, esse poder de complementariedade das pessoas. Próximo ponto? Vamos continuar falando de gente aqui. Vamos lá. Chico Francisco, lidar com gente é muito difícil. Quem já ouviu isso? Me disse, você que está aí, já ouviu isso? Lidar com gente é muito difícil. Chico, quais são as consequências e os riscos de ter essa mentalidade, de ficar repetindo isso insanamente, como a gente fica repetindo até, né? Gente, lidar com gente é muito difícil, muito difícil, muito difícil. Quais são os riscos, Chico? Conta aí pra gente. Gente, pensar dessa forma é trágico, né? Mas a gente ouve muito isso em muitas empresas, de líderes, de colegas, certo? Se eu levanto de manhã pensando que lidar com gente é difícil, como é que vai ser o meu dia? E como é que vai ser o dia das pessoas que vão conviver comigo? Certo? Essa não pode ser uma verdade, certo?
lidar com gente é desafiador, porque a gente vai lidar com diferenças, né? Como a gente já falou aqui, com as singularidades, com as individualidades, com as histórias de vida de cada um. Agora, se eu parto dessa premissa, ó, lidar com gente é difícil, eu vou fazer do meu dia um inferno, provavelmente, e vou fazer do dia das outras pessoas um inferno. Eu tinha uma época que eu trabalhava com programas de trainee, e aí eu dizia assim para as pessoas, ó, trabalho é meio de vida, não é meio de morte. Eu posso me levantar de manhã cansado, querendo dormir mais um pouco, certo? Mas eu nunca vou pensar, quando eu sair de casa para ir para o meu ambiente de trabalho, assim, lá vou eu para aquele inferno, né? Porque se eu penso que lidar com gente é difícil, eu, quando levantar... O inferno está formado. O inferno está formado, isso mesmo, certo? E, gente, assim, gente é o que tem de mais precioso. Tudo existe porque tem gente, né? Pessoas que vão fazer, pessoas que vão comprar, pessoas que vão pensar, pessoas que vão criar. Agora, são diferentes, certo? E o desafio é lidar com essas diferenças. E a gente vai ver isso na nossa próxima aula. Fica ligadinho para estar com a gente. E se você é alguém que repete isso, eu já te aconselho a parar de repetir isso, porque no momento que você para de repetir isso, as coisas já começam a fluir de uma forma diferente. Experimente e depois me conta aí. Bom, essa aqui que era agora, vocês já falaram. Qual era de agora? Era aqui. Acreditar que o melhor perfil de líder é o líder democrático, que ouve a todos, que decide em conjunto. Aí vocês já deram uma aula disso aqui. Né? Mas isso também, né? Tem assim... Depende, existe vai depender perfil de ideal? cada situação. Existe perfil ideal? Existe da situação Pronto. que eu estou lidando no momento. Chico Francisco, isso é para a próxima aula, Chiquinho. Certo. Não dê spoiler. Não antecipe, não antecipe. Ok. Mas isso aqui a gente já falou. Vocês querem tratar mais alguma coisa dessa questão? Não. Acho que a gente já... Lidar com gente é difícil, Martinha, você acha? Rapaz, se lidar com gente é difícil, eu sou uma masoquista. Porque eu adoro lidar com gente. Ainda mais estudando psicologia para entender um pouco mais de gente. É desafiador, mas também, ao mesmo tempo, maravilhoso. Né? Tem uma música que eu adoro, quando eu estou feliz eu fico cantando, que é Gente, de Caetano, né? Que ele fala, gente... É para brilhar, não para morrer de fome. E aí ele vai falando, né? Maria, Joanas, Robertas, enfim. Então, é de uma beleza, né? E tem uma frase que eu adoro que diz assim, ninguém é tão inteligente que não tenha nada a aprender e ninguém é tão ignorante que não tenha nada a ensinar. E você poder conversar com pessoas, né? Você chega para trabalhar, eu chego para trabalhar no instituto, eu encontro o Chiquinho, encontro a Elaine, e aí eles perguntam como eu estou, né? E aí eles me falam deles, e a gente troca. Gente, isso é de uma riqueza. E ao longo da vida, a gente também encontra pessoas difíceis, talvez mais desafiadoras, né? Ou estão naquele momento, mas que aquilo também é um grande aprendizado. Tem um texto do Papa Francisco que eu amo, que ele chama Em Construção, né? Ele compara essas relações com uma construção, que às vezes cai um tijolo, às vezes quebra, mas assim, ele fala, perdoa, estamos em construção, e nós como seres humanos estamos sempre em construção. E aí, o que é o resultado de uma construção? É uma obra, né? É um prédio, é um texto, é uma poesia, uma música. Toda a construção gera uma obra no final. Então, é a mesma coisa do ser humano. A gente vem com essas questões todas que, na hora né, você torce o nariz, vira a boca. Mas depois, gente, poxa, eu aprendi ali com aquela pessoa. Né? E tem mais, diz que quanto mais desconfortável a pessoa com que você está lidando, fique atento. Porque um dedo que você aponta para o outro, 3 você aponta para você, é mais seu do que dele. Como é, Martinha, aquela que fala assim, se doeu, toma que é seu. Recebeu, doeu, toma para ti que é teu. Olha aí. Recebeu, doeu, toma para ti que é teu.
E o último, foram 7 pontos que a gente, só recapitulando aqui, então as mentalidades, né? A questão de fazer mais com menos, de tempo é dinheiro, achar que gente é o ativo mais importante da empresa. Quem entrou agora deve estar achando um absurdo, né? Mas assista desde o início, tá? Achar que devemos tratar todos iguais. Lidar com gente é muito difícil. Acreditar que o melhor perfil de líder é o democrático, que ouve a todos, que decide juntos. E, por último, time que está ganhando não se mexe. Me conta quais são os riscos, gente. Eu quero saber quais são os riscos e as consequências de um líder pensar que time que está ganhando não se mexe. Ô, líder, se você pensa assim, você vai ficar para trás. Parou no tempo. Não dá, né, gente? A gente está vivendo esse mundo VUCA, né? Volátil, incerto, complexo, ambíguo, que tudo muda. E aí, se tudo muda, temos que mudar também, né? E muitas vezes até mudar para o diferente, porque nem sempre a solução que parece a solução ideal para você é a solução ideal efetivamente. E isso vem de outras pessoas, com outros olhares, com outros conhecimentos. Tem que mexer de vez em quando, tem que dar chance para as pessoas experimentarem outras coisas, crescerem, enfim. Né? Essa é uma que realmente eu não concordo mesmo. Não tenho essa mentalidade. E os prejuízos são enormes, né? De isso. Pensar dessa forma. De pessoas assim que não crescem na empresa, pessoas que não vão se desenvolver, que chegam no lugar e ficam ali naquele lugar e as pessoas ficam muitas vezes... Um exemplo disso é até isso que está acontecendo aqui agora. A gente nessa live da Planos Academy, que é o braço de educação à distância do Instituto Planos. Se a gente ficasse em time que está mexendo, ou que está ganhando não se mexe, a gente não estava aqui, porque a gente tem consultores maravilhosos. Tinha, né? Eu lembro dessa discussão quando ela surgiu antes mesmo da pandemia. Consultores maravilhosos, mas a gente olhava e falava assim, gente, a gente é maravilhoso hoje, para o futuro a gente precisa trazer gente jovem, a gente precisa trazer tecnologia. Se a gente ficasse nessa, a gente não estava aqui hoje falando com você que está em casa, levando conhecimento para mais gente. Enfim, então, gente, realmente precisa mexer. E eu diria mais, eu vou aqui ainda provocar mais profundamente. Você acha que você é um time que está ganhando? Né? Porque, de vez em quando, a gente precisa se mexer também, viu? Se reinventar, né? Mudar alguma coisa para a gente se atualizar, abrir a cabeça. Não, gente, eu vou abrir aqui. Ela fez essa pergunta para a gente no planejamento, viu? Ela chegou todo mundo assim. Aí ela fez exatamente essa pergunta para a gente. Aí todo mundo ficou, como assim? Nós somos tão bons. Tá. Fique aí achando. E aí a gente vai, peraí, não tem mais coisa, né? Pra gente poder fazer. Essa poderia ser uma verdade até em tempos atrás, né? Mas hoje, com a velocidade com que as coisas acontecem no mundo, certo? Se você não mexer no seu time, ele vai ficar obsoleto rapidamente. A gente ouve isso muito ainda, atrás, né? Senão, se o dono da Kodak tivesse se aberto às mudanças, pois é, né? Não tinha ficado para trás. Vários exemplos. Vários exemplos. Vários exemplos. Então, e até a gente também, né? E assim, tem que se abrir para inovação, tem que se abrir para... As empresas, às vezes, a tecnologia muda, né? O conhecimento muda, surgem coisas novas. Então, se eu não vou mexer nesse time que está aí, mesmo que ele esteja ganhando, como é que vai ficar a situação mais para frente, né? É isso aí, gente. Pronto, foram os nossos temas que a gente trouxe aqui para vocês hoje. Me conta, como é que você ouviu tudo isso? Como é que você sentiu essas coisas que a gente falou aqui? Incomodou alguma coisa? Escreve aqui pra gente poder saber. Tem alguma pergunta para fazer? Faz pergunta também, que a gente vai encontrar uma forma de te responder. Mas foi o que a gente esperou, o que a gente reservou para você hoje. Então, tudo a gente pensar sobre isso. E a melhor forma que tem da gente encontrar respostas em nós mesmos é observando as consequências. E aí é o que a gente fala. Faça uma autoavaliação, que é importante, né? Você está satisfeito com seus resultados? Você é alguém que as pessoas olham, reconhecem você pelos resultados que você entrega, pela forma como você lidera a sua equipe? Você se sente produtivo? Você se sente feliz indo para o trabalho? Então, faça uma autoanálise. A gente
fica o tempo todo se questionando em relação a isso, para que a gente possa realmente mudar. E eu digo assim, o que a gente vai ver, o que eu quero te convidar para que você esteja pronto para nesse nosso próximo encontro, não é uma nova abordagem, é uma mudança de mentalidade. O que a gente viu aqui são muitas vezes mentalidades que estão presas, as pessoas estão presas nessas mentalidades. E muitas vezes as pessoas não se dão conta, ficam por aí o tempo todo repetindo, porque lidar com gente é muito difícil. Tempo é dinheiro. Né? E a gente fica repetindo, quando você vê, isso influencia totalmente nos seus pensamentos, seu comportamento, e isso muda destino. Então, o que a gente vai trazer para você no nosso próximo encontro é mudança de rota, é mudança de destino, mudança de mentalidade, é para você mudar seus pensamentos e especialmente o comportamento, né? Porque é o que a gente gosta muito de falar, é colocar em prática, praticar, testar. Ok? Então, todos prontos? Lembrando que ainda tem mais 2 aulas. Gostaram dessa aula? Bota aí no chat se você gostou. A gente está convidada aqui para a próxima? São com eles mesmo. A gente trouxe o problema. A gente levantou o problema, levantamos a bola, agora a gente tem que contar. Agora, quem viu isso aqui, quem joga vôlei sabe que eu já fui jogadora de vôlei também. Agora, fazer essa aula é difícil, viu? Porque você falar só dos problemas, a língua costa pra falar das soluções, gente. Vamos trazer agora. Isso, vamos. falar que a gente é difícil, falar que pessoas não são o maior ativo da empresa e você não trazer o outro lado da moeda. Calma, Chico, então, calma. Gente, não fique só nessa, não. Assistam a próxima, não morram até a nossa próxima aula, porque senão vocês vão ficar aí com comichão. E vão ficar pensando, essa turma aí é um bando de gente louca, que só falou bobagem. Não é assim, entendeu? Mas vamos lá. Convidadíssimos para a nossa próxima aula do dia 13. É isso mesmo? Gente, minha cabeça não tá muito boa, acho que vocês viram, né? No dia 13 e no dia 15, como sempre, a gente sempre deixa uma surpresa. Tem surpresa no dia 15, então estejam ligadinhos com a gente. Entra no grupo, eu vou colocar aqui, pode botar o link no chat e aí as pessoas entram. Pode botar agora o link no chat e a pessoa já vai entrar. Beleza? Então fique aí, entra no grupo, porque lá vocês vão saber de tudo antes do que as outras pessoas. Então, vocês não são mais outras pessoas, vocês já fazem parte do nosso time. Ok? Considerações finais? Para mim, foi muito bom estar aqui com vocês nesse dia, né? A gente falando sobre esse ponto. E me falem aí com a galera, se despeçam e já chamem aí para a próxima aula. Então, pessoal, esperamos vocês na próxima aula, que aí a gente vai começar a dar as soluções. A gente não, mas a gente estuda muito, se atualiza e vai trazer o melhor do que está sendo falado aí em termos de gestão e liderança, especialmente para você. Isso aí, não deixem de assistir, porque a próxima aula é a aula das soluções. Hoje foi a aula dos problemas, certo? Então a gente vai trazer coisas muito bacanas. Muito bom, gente. E tudo isso... Aí o que eu digo, nosso mote aqui, nossa grande intenção disso tudo é para que você seja um profissional desejado e reconhecido pelos resultados que você entrega e pela forma como você lidera a sua equipe. Ok? Então, beijinhos. Tchau. Tchau, Martinha, Chiquinho. gente. Tchau. Foi ótimo.